E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. Lembrar vocês também de inscrever-se no nosso canal. Vamos falar um pouco sobre este rapaz, o Tales. Ele, no caso, ele nasceu na Grécia Antiga, numa cidade chamada Mileto. Então, olha, se vocês quiserem pesquisar sobre esse rapaz, vocês vão pesquisar na internet por Tales de Mileto. Ele viveu aproximadamente em 600 a.C. Ele foi matemático e filósofo e fez muitos estudos, assim como os outros gregos, na área de geometria. Então, nesses estudos, ele descobriu um fato bem interessante, que é exatamente este teorema que hoje é conhecido como Teorema de Tales. Então, o que foi que o Tales descobriu? Ele viu o seguinte, que se nós temos feixes de retas paralelas, e esse feixe de retas paralelas é cortado por retas transversais, esse cruzamento vão criar segmentos, e esses segmentos são proporcionais entre si. Então, olha, este segmento é proporcional a este, assim como este segmento vai ser proporcional a este aqui. Vamos colocar números para entender melhor. Vamos ter aqui 2 e 4, e deste lado vamos ter 3 e 6. Então o Tales percebeu que esses números não são aleatórios. Ele percebeu que há uma relação entre 4 e 2, assim como há uma relação entre 3 e 6. Então olha bem, pessoal. Deste lado, em relação a este, esses números são o dobro. Assim como, deste lado, em relação a este, isso aqui equivale à metade. Tá? Então, 4 é o dobro de 2, assim como 6 é o dobro de 3. Então, ele percebeu que esses números não são aleatórios, mas, ao contrário, eles guardam uma proporção entre si. Então, ele percebeu o seguinte, que se nós temos 4, este número, dividido por 2, nós vamos ter como resposta 2. E se nós dividirmos 6 por 3, nós também vamos ter como resposta 2. Ou seja, se este número é igual a 2 e este número é igual a 2, então eles são iguais entre si. Então, 4 sobre 2 vai ser igual a 6 sobre 3. E no final das contas, essas relações são iguais a 2, ou seja, a uma constante, a um valor fixo. Tá? Então, essa relação de um lado com o outro lado, ela é constante e sempre será fixa. E através dessa relação, se nós temos três desses números, nós vamos poder descobrir qual é um quarto número que eu não sei. Vamos dar um exemplo para ver como é que funciona o uso do Teorema de Tales para determinar um valor desconhecido. A gente já sabe que este valor é exatamente 6. Mas vamos supor que eu não saiba e eu vou chamar esse valor de x. Como eu vou achar esse valor de x? Vou usar o Teorema de Tales. Então, olha, vou começar deste lado e vou fazer 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai ser igual a x dividido por 3. Então, vamos ter que 2x é igual a 4 vezes 3, 2x igual a 12, x é igual a 12 sobre 2, x igual a 6. O que é que acontece aqui? Que a gente, utilizando o Teorema de Tales, nós descobrimos quanto vale este valor desconhecido, que é exatamente 6. Então, novamente, como é que a gente vai utilizar o Teorema de Tales? Nós vamos ter essa formação, vamos ter 3 números que são conhecidos, e através do teorema, ou desta relação de Tales, nós vamos descobrir um valor desconhecido. O uso desse teorema permite determinar alturas de objetos que, no final das contas, é muito difícil de medir diretamente.
E foi assim, utilizando este teorema, depois, no futuro a gente vai ver como é que se faz isso, que o Tales conseguiu determinar a altura de pirâmides lá no Egito, tá? Sem precisar medir diretamente a altura dessa pirâmide, tá? Isso aí é aulas futuras, a gente vai ver como calcular a altura de objetos utilizando o teorema de Tales. Mas o importante aqui de destacar é exatamente esse relacionamento, essa proporção que existe de um lado com o outro lado desses segmentos, tá? Mas o teorema de Tales é um pouco mais do que isso. Olha só, nós colocamos isso aqui do lado para não ficar muito cheio de número. É o seguinte, deste lado até este aqui, deste ponto até este aqui, nós vamos ter 2 mais 3, vamos ter 5, tá? Essa parte aqui vai valer 5. Já deste ponto até este ponto, nós vamos ter 4 mais 6, vamos ter 10. Este valor aqui vale 10. Então, o que é que nós tínhamos visto anteriormente? Que 4, este lado, dividido por este lado de cá, por 2, ele vai ser igual a 6, este segmento, sobre 3, que é este segmento aqui. Mas também ele percebeu o seguinte, que se nós dividirmos este lado, ou seja, 10, dividido por este lado, 5, essa proporção também vai continuar fixa, ou seja, 2. Então, pessoal, vamos entender um pouco melhor o teorema de Tales. O que ele diz é o seguinte, que se nós pegarmos segmentos sempre de um mesmo lado, segmentos que são cortados pelos mesmos feixes de retas paralelas, por exemplo, este segmento dividir por este segmento, que é esta parte, nós vamos ter uma proporcionalidade deste segmento dividido por este segmento, que é isto aqui. Ou ainda, se nós temos as retas paralelas, esta e esta aqui, nós vamos ter que este segmento vai ser proporcional a este segmento, que é exatamente este aqui. Então, como é que nós podemos declarar o teorema de Tales? É que é o seguinte, que se temos segmentos que são cortados pelos mesmos feixes de retas paralelas, esses segmentos vão ser proporcionais entre si, tá bom? Então, quando nós consideramos essas retas, nós tivemos essa primeira equação. Quando tivemos esse segundo feixe de reta paralelas, nós tivemos essa equação 2. Ou quando nós tivemos esse aqui, tivemos, no caso, essa fração. Mas a parte importante é que todos esses segmentos eles são proporcionais entre si e, mais importante, é que eles são iguais a um valor fixo, a um valor constante, que nós vamos chamar de K. E esse K é exatamente a proporcionalidade de um lado com o outro. Então, pessoal, vamos formalizar melhor, vamos criar uma relação matemática mais rígida do que diz o teorema de Tales. Ele fala o seguinte, que se temos feixes de retas paralelas e esses feixes são cortados por retas transversais, essas retas transversais vão formar segmentos que são proporcionais entre si. Então, vamos chamar esses segmentos de A e A', ou seja, deste ponto até este ponto. Deste ponto até este, vamos chamar de B. E deste ponto até este, vamos chamar de B'. Então, o que é que diz o teorema de Tales? Ele fala o seguinte, que se nós dividirmos A por A', isso vai ser igual ou vai ser proporcional a B sobre B'. Então, assim, ó, nós começamos por este lado e dividimos isto por isto. Depois, voltando para o mesmo lado, este valor por este valor. Mas o teorema de Tales fala um pouco mais do que isso. Ele fala o seguinte, que se nós pegamos este ponto e este aqui, este segmento, vamos chamá-lo de C, e deste ponto até este ponto, vamos chamá-lo de C', o tamanho, tá?
Então, só para ficar um pouco mais claro, C é igual a mais B, este tamanho C vai ser A mais B, e este tamanho C' será A' mais B'. Então, também vai ser proporcional a C sobre C', tá? Então, falando em português mais claro, o que é que o Teorema de Tales diz? Ele fala o seguinte, que se nós temos segmentos que são formados pelo corte das mesmas retas paralelas, esses segmentos são proporcionais entre si. Então, olha, vamos pegar essas duas paralelas. Ele vai cortar A e a linha. Então, eu tenho A sobre a linha. Vai ser proporcional. Agora, esses dois segmentos. Ele vai cortar B e B'. Então, nós vamos ter que vai ser igual a B sobre B'. Nós temos apenas que ter o cuidado de começar por um lado e sempre utilizar esse lado. Então, assim também, ele vai ser proporcional, ou vai ser equivalente, a este lado C, que é isso aqui tudo, sobre C', que é toda essa distância. Tá? E é isso que diz o Teorema de Tales. Agora, pessoal, vamos reescrever esse Teorema de Tales da seguinte forma. Nós temos que A sobre a linha é igual a B sobre B'. Então é o seguinte, às vezes nós encontramos versões do Teorema de Tales da seguinte forma. Como isso aqui é uma igualdade, nós podemos trocar isso aqui de posição. Então nós vamos ter ó, A sobre este B passando para lá. Vamos ter A sobre B, que é igual a linha, ou seja, este A veio para aqui, sobre B'. E o que é que diz essa nova fórmula, ou essa nova relação de Tales? Ele diz apenas o seguinte, que este segmento dividido por este segmento, ele também vai ser proporcional a este segmento dividido por este segmento. Tá? É um rearranjo do Teorema de Tales. Nós apenas trocamos a posição de valores que são proporcionais. Para finalizar, a gente queria mostrar para vocês um fato interessante. Vamos imaginar aqui 2 e 6 e aqui 4 e 12. Olha bem, pessoal, nós já vimos que se nós dividimos este segmento de 6 por 2, ele vai ser equivalente a 12 sobre 4. Que no final das contas, isso aqui é igual a 3. Então, nós dividimos este lado dividido por este e este lado dividido por este. Ou seja, nós começamos por este lado. Agora, olha, vamos fazer uma pergunta do seguinte. E se eu fizer o inverso? Ao invés de começar por este lado, eu começar por este lado. Será que essa relação também vai se manter? Então, vamos ver isso. Olha, nós vamos ter, começando por este lado, vamos ter 2 dividido por 6, vai ser equivalente a 4. Olha que eu sempre estou começando desse lado. 2 dividido por 6 e 4 dividido por 12. 4 por 12. Então, quando a gente simplifica, isso aqui é igual a 1/3. Então, nós queremos exatamente observar o que é que aconteceu quando nós invertemos de lado. Ao invés de começarmos por este lado, nós começamos por este aqui. No primeiro lado, neste lado de cá, esta relação deu 3 e, começando por este lado, esta relação deu 1/3. E, no caso, 1/3 é exatamente o inverso de 3. Ou 3 é o inverso de 1/3. Então, para deixar bem claro, quando nós invertemos o lado, nós vamos ter apenas a inversão da proporção, mas essa proporção é sempre fixa, tá? Isso é um conceito, uma noção importante que a gente queria passar para vocês. É que seja lá qual for o lado que a gente vai escolher, esta relação é sempre fixa, tá? Este valor vai ser fixo e vai ser proporcional ao outro lado. Então, pessoal, resumindo
o que é que nós temos? É que A sobre A', este é o teorema de Tales, vai ser igual a B sobre B'. Então, com isso, se nós sabemos 3 números são conhecidos, através dessa relação do teorema de Tales, nós vamos poder descobrir quanto vale o quarto número que é desconhecido. Olha, essa aqui foi a aula, tá? Mas para a gente realmente fixar o assunto, é necessário nós fazermos exercícios. Então foi gravado uma série de exercícios que vocês vão poder praticar, tá? Nós recomendamos a vocês que olhem esses exercícios, façam vários deles, para realmente fixar essa matéria. Se durante essa aula ficou alguma dúvida, se está alguma coisa que não ficou bem entendido, vai nos comentários, escreve para a gente, fala também seus comentários, fala a tua opinião, tua sugestão, e que a gente, na medida do possível, a gente vai corrigindo esses pontos e melhorando a aula, tá bom? Então é isso, pessoal. E a gente se vê nas próximas aulas. Até mais.